iniciar agora, sim, formalmente aqui os nossos trabalhos, agradecendo a presença de todas, agradecendo especialmente a Ana Paula Ferreira, que nos vai apresentar o resultado de uma investigação que conduziu com outros colegas, com Gina Santos e o Laurentino Guimarães, correto, Ana? Sim. E o vosso trabalho tem por título Psychological Contracting Portuguese Military, How Deep is Their Love? E eu, desde que vi o título da vossa apresentação, eu não sei se vai falar em inglês, espero que vá falar em português, Não. mas achei muito bem que tivesse mantido aqui o seu título em inglês, porque desde que vi este título ando sempre a lembrar-me da música dos Bee Gees, How Deep Is Your Love, não é? E portanto isto anima, não é? Portanto anima também aqui a nossa conversa. O tema é um tema muito interessante que eu tenho acompanhado devido à minha inserção profissional. Eu sou professora na Academia Militar e, portanto, este tema é um tema muito recorrente de discussão, inclusivamente entre os meus alunos e com os colegas, portanto, estou com muita curiosidade para vos ouvir e dou-lhe desde já a palavra para apresentar o seu trabalho, Ana. Ok, Eu peço muitíssimo desculpa, obrigada. Ana, eu não a apresentei, mas eu acho que a Ana apresenta-se muito mais facilmente do que eu, pode Sim. ser? Estas apresentações não sempre jeito de serem auto-apresentações, porque a gente assim emana o retrato, não é, que pretende, não é? Eu acho que é um pouco por aí, ok? Em primeiro lugar, boa tarde a todos, acho que já é boa tarde, apesar de provavelmente a maior parte de nós ainda não ter almoçado, mas a ideia aqui era dizer-vos que é um prazer, em primeiro lugar, participar neste seminário, finalmente. Agradeço desde já a oportunidade que me vão dar a mim e aos meus colegas nesta investigação de fazer esta apresentação e eventualmente agradecer os comentários, sugestões, críticas que eventualmente poderão sugerir, porque isto ainda, enfim, digamos, é um work in progress e eu depois falarei disso. Quem é que eu sou? Eu sou uma Ana Paula Ferreira, para distinguir da Ana Ferreira, que temos mais ou menos o mesmo início de e-mail, a Ferreira, que também dá assim, é preciso ter algum cuidado, e que entrou, como a Ana Ferreira disse, há relativamente pouco tempo, 1 ano e meio, 2 anos, para o Ciclos Nova. E sou, juntamente com os meus colegas, essencialmente da área de gestão. Okay? Nós trabalhamos na Escola de Economia e Gestão aqui na Universidade do Minho, e temos um doutoramento, e foi um doutoramento onde conhecemos o Laurentino Guimarães, que fez, enfim, um doutoramento nesta área, um pouco mais do que isto, em termos de título, mas já lá iremos. Ora bem, eu estou na área chamada de Organizações e Políticas Empresariais, que é mais conhecida abreviadamente por as pessoas de recursos humanos. Okay? Ou seja, tratamos essencialmente áreas ligadas ao comportamento organizacional e à gestão estratégica e operacional de recursos humanos. E neste sentido foi onde surgiu uma orientação conjunta de mim e da Gina no trabalho do doutoramento do Dr. Laurentino Guimarães, ok? Ora bem, esta apresentação vai-se iniciar-se-á sobretudo pela sua contextualização, ok? Vou explicar bem de onde é que vem isto. Vou tentar clarificar alguns conceitos que eu estou a assumir, e perdoem-me se estou a assumir mal e podemos cortar esta parte se vocês acharem que não, estou a assumir que são conceitos que não são tão recorrentes em áreas do Ciclos Nova, que são tendencialmente mais sociológicos. Portanto, se acharem por bem, eu farei alguma revisão, digamos assim, de resumida, sobre estas questões ligadas aos conceitos-chave deste trabalho. A seguir, farei sobretudo a apresentação da metodologia, dos objetivos, obviamente, em específico deste trabalho, da sua metodologia, e apresentarei alguns resultados
E uma tentativa ainda muito pequena de alguma análise face aos objetivos que eu irei apresentar e que eu agradeço todas as contribuições possíveis e imaginárias para podermos desenvolver e vão perceber exatamente porquê. Se não se importarem, eu vou então, posso partilhar a apresentação que eu tenho aqui feita, se me deixarem, que isto às vezes é sempre... Ok, estão a ver? Ainda não. Ainda não? Agora sim. Agora sim. Ok. Esta tecnologia tem sempre o seu tempo, e portanto, deixem-me só, desculpem, mas literalmente estou a tirar-vos para o lado para não me apresentarem assim a meio do ecrã aqui no Zoom, ok? Ora bem, o que é que, portanto, este efetivamente foi a apresentação que a professora Ana Romão fez, portanto, é basicamente o título deste trabalho. O que nós aqui estamos a falar foi um bocado de contexto, como já disse, foi essencialmente este trabalho que eu vou apresentar aqui em nome do Laurentino e da Gina, é essencialmente uma parte dessa tese, ou seja, a tese chamava-se não Psychological Contracts in Portuguese Military, How Deep is Their Love, mas uma coisa se calhar bem mais direta daquilo que foi o trabalho do Laurentino, que foi o contrato psicológico e empregabilidade em contexto militar. A ideia aqui, portanto, essencialmente refere o Exército Português em Transformação e foi feito efetivamente sob a orientação minha e da professora Gina. Ora bem, qual foi a origem do trabalho do Laurentino? No contexto militar, ele também é militar e viveu, ou está ainda a viver, como eu costumo dizer, algumas reestruturações que vão sendo frequentes nos últimos anos, de muita coisa, inclusive, obviamente, a reestruturação das Forças Armadas Portuguesas e a observação, digamos, da parte do autor, digamos assim, do Laurentino, que efetivamente existia um conjunto de alterações, sobretudo ligadas à carreira e ao desenvolvimento da carreira, mas não só, alterações essas que parecem mexer em conceitos e em dimensões associadas a um chapéu mais abrangente, que será a relação entre, enfim, na gestão a gente chama entre o empregador e o empregado, aqui eventualmente foi entre as suas instituições, neste caso do Exército e os seus membros, ok? E também da sua natureza foi observando o que é que isso iria fazendo e a ideia da sua tese obviamente chegou um pouco à conclusão que seriam estes contextos de empregabilidade, seriam estes contextos este contexto de contrato psicológico, já vamos ver que isso é, que de alguma forma poderiam ajudar a tentar perceber o que o próprio via. Portanto, o que é que ele, em termos de objeto de estudo, precisou que fossem essencialmente oficiais do quadro permanente do Exército Português, na situação de ativo, ou seja, oficiais que, de acordo com os estatutos militares das Forças Armadas, apresentam, mais ou menos de uma forma resumida, um vínculo definitivo com o Exército e se encontram afetos ao serviço efetivo ou em condições de serem chamados ao seu desempenho. E os objetivos gerais do doutoramento ou da tese, que já foi concluída, foi analisar o contrato psicológico em contexto militar, fazendo uma caracterização, sobretudo em termos da sua formação, do seu conteúdo, das suas tendências de categorização, de tipos, e se ele foi ou não quebrado, do fenómeno de quebra-violação desse contrato. E interpretar, ou tentar perceber qual seria o papel da empregabilidade na percepção individual de incumprimento organizacional e as suas consequências. Ora bem, qual foi o próximo passo, porque isto era bom demais para se deixar ficar só numa tese de doutoramento, qual é o passo que nós estamos a tentar dar, a muito custo, que isto não é fácil, é tentar transformar esta tese em 2 artigos que possam ser explorados melhor em algumas facetas que nos parecem mais interessantes. Um deles vai ser explorar um pouco mais a parte da empregabilidade, e a outra é fazer o que estamos aqui a tentar apresentar, que é focar mais na questão do contrato psicológico e, enfim, tentar perceber onde é que ele encaixa com esta população.
E então, o que eu vos sugeria, se acharem por bem, é só dar um pequeno resumo daquilo que são estes conceitos-chave, que são muito importantes, são mais recorrentes, penso eu, num contexto mais de gestão e menos, talvez, num conceito de sociologia, sendo que a gestão, sendo uma área absolutamente multi-interdisciplinar, não abdica, obviamente, de conceitos de sociologia, de antropologia, enfim, de finanças, de economia e etc. Portanto, obviamente estas coisas acabam por estar muito relacionadas e se calhar é por isso que eu gosto da coisa e dos problemas que ela me dá, mas isso é outra história e avançando para a frente. Quais são então os conceitos-chave aqui? Vamos começar, se não se importam, com esta questão do contrato psicológico. O que é o contrato psicológico? E eu aqui vou citar, digamos, uma das autoras principais, que é a Denise Rousseau, que diz que o contrato psicológico pode ser descrito como as crenças do indivíduo em relação aos termos e condições de um acordo de troca recíproca entre, neste caso, eu vou usar estes termos de empregador e empregado, porque isto obviamente pode ser num contexto organizacional, mas é sobretudo num contexto onde há uma relação de emprego, e em que as questões chaves aqui vão incluir a crença de que houve uma promessa que foi feita e que houve uma contrapartida que foi oferecida, ligando as partes num contexto de troca, digamos assim, ok? Resumindo e concluindo, para além de uma definição tão teórica, o que é que isto pode ser, como é que isto pode ser descrito? Para além de um contrato de trabalho, que a gente entende o que será, que é uma coisa legalista, uma coisa que descreve uma série de obrigações e deveres, que estão estipulados, não é? O contrato psicológico é mais ou menos na cabeça da gente. Uma das expressões que aparece muito em inglês é que o contrato psicológico está nos olhos de quem o vê, não é? E é isto que caracteriza muito este contrato. É subjetivo, é idiosincrático, no limite cada um tem o seu. E, porque para além deste contrato de trabalho, é criada, desde inclusive antes de entrarmos numa relação de emprego ou numa relação de trabalho, um pouco à semelhança do que poderá ser uma socialização antecipatória. Penso que poderá ser um pouco por aí que se pode também descrever esta formação, digamos assim, do contrato psicológico. É criado um conjunto de expectativas que, com a entrada da organização, eventualmente até se vão desenvolvendo e transformando, mas que se vão transformando numa ideia de que existe uma interpretação, uma percepção de que as promessas, estas tais promessas de troca, que há promessas de troca entre mim, colaborador, e a organização em que eu estou a trabalhar, sendo que essas promessas subjetivamente formam-se pela observação do que acontece aos colegas, do que os colegas dizem, do que é que os chefes dizem, do que é que os chefes fazem, de rituais que eventualmente também possam existir e etc. E obviamente interpretações subjacentes a esses factos que eu vejo e obviamente analiso. Portanto, este contrato é eminentemente único, idiosincrático, muito subjetivo e, como eu vos disse, de um modo geral pode existir quase um contrato por pessoa dentro da organização. Porquê? E aí começamos a entrar nos conteúdos desse contrato. O que é que forma este contrato? E o que forma este contrato são essencialmente dimensões, conteúdos como progressão, salário, segurança de emprego, lealdade, etc., que são postos em troca entre o empregador e o empregado. E, para além destes conteúdos, existem efetivamente por exemplo, outras dimensões que entram aqui, por exemplo, o tempo, que se é de longo ou de curto prazo, porque essa relação pode ser perspectivada em longo ou curto prazo. E outras dimensões, mas penso que estas duas, enfim, serão aquelas que se consegue visualizar melhor em termos do contrato psicológico. E então, nesses conteúdos e com essa perspectiva eventual de algum tempo dessa relação, eu posso formar essencialmente 4 tipos, mais uma vez segundo uma das principais autoras desta área, 4 tipos de contrato psicológico. Um contrato relacional, que é tipicamente de longo prazo, que é tipicamente trocado
eu, empregado, prometo trabalhar bem, arduamente, prometo ser leal à organização e, em troca, a minha organização, o meu empregador, dá-me segurança de emprego, estabilidade, formação, um bom salário. Okay? E é suposto eu ser leal e, se vocês cumprirem, eu prometo ficar aqui bastante tempo. Não é? A minha perspectiva é de ficar aqui há algum tempo. Ou seja, estes conteúdos são essencialmente de natureza, o que nós chamamos de socioemocional, ok? Se fizermos isto como uma espécie de contínuo, o outro lado da ponta será o chamado contrato transacional. Onde é que toma lá da cá? Eu prometo isto, isto, isto e tu dás-me isto, 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 ponto. Ok? E então estes termos normalmente são relativos, eu não tenho normalmente perspectiva como empregado de ficar necessariamente muito tempo na organização, posso ficar ou não posso ficar, eventualmente gostaria de ter uma relação em que vocês dizem, vocês têm que fazer isto, 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 até esta altura assim, assim, e em troca dão-me um prémio, ou dão-me uma promoção, ou dão qualquer coisa, e os termos são muito mais, digamos, objetivos, os termos do contrato, são mais de natureza tipicamente económica, e portanto é uma relação muito toma lá da cá. Ok? Obviamente existe também, se isto for um contínuo, muitas vezes existem, obviamente, elementos de um e o outro. Não é? Então o que nós temos é o chamado contrato equilibrado, que tipicamente tem elementos de um contrato transacional e de um contrato relacional. O contrato psicológico transicional, na verdade, é um não acordo. É uma perspectiva que não existe efetivamente uma troca, é uma perspectiva de ambiguidade, de incerteza da relação na organização. Por exemplo, é muito típico quando estamos a entrar em grandes períodos prolongados, por exemplo, de reestruturações organizacionais. Ok? O que é que acontece? No desenvolvimento da tipologia de contrato psicológico, outras tipologias apareceram e uma que nos interessa aqui em especial, que é o chamado contrato ideológico. Okay? E esse contrato ideológico parece calhar uma luva em contextos, por exemplo, militares, onde os termos de troca entre o empregador e o empregado são essencialmente visados por uma causa, valores, por uma missão, onde há tipicamente uma noção de algum altruísmo e de interesse público. Ok? Portanto, a relação que se estabelece entre empregador e empregado essencialmente é a possibilidade de eu, empregado, participar numa missão, numa causa que eu acredito. Portanto, aqui os outros termos de troca têm menor importância. Não é? Outra questão que se torna importante é o que é que acontece a um contrato quando ele é quebrado. Não é? Isso da mesma maneira que nós podemos quebrar contratos legais, por várias razões e mais alguma, quer da parte do empregador, quer da parte do empregado, obviamente que nós podemos, num contrato psicológico, também ter a sensação de incumprimento. E aqui, tipicamente, na literatura do contrato psicológico, quando falamos em incumprimento da parte do empregador. Ok? E é este que nós vamos falar. O incumprimento da parte do empregador é quando eu, empregado, de alguma forma sinto que as tais promessas que eu achei que não estavam a ser feitas não estão a ser cumpridas por parte da organização. E então, qual é a grande distinção entre a percepção por quebra ou por violação? É uma questão de grau, literalmente. Okay? Ou seja, a quebra é um reconhecimento racional, cognitivo, que alguma coisa não foi cumprida, e a violação é, ok, a interpretação que eu estou a fazer da coisa não me está a agradar de todo e está a ser, de alguma forma, é grave para mim, já está a acontecer há muito tempo, em condições que não são agrado e eu já estou numa de frustração, dor e raiva. Como é óbvio, as consequências deste incumprimento por parte do empregado para a organização normalmente refletem-se nestas questões que aqui estão mostradas, como a confiança na organização, eventualmente as pessoas vão aumentar eventualmente a sua intenção de sair ou diminuir a intenção de ficar, vão necessariamente mostrar uns índices menores de insatisfação com o trabalho e a organização, menor empenhamento com a organização, sobretudo o afetivo, menor a exibição de comportamentos de cidadania organizacional, que são muito preciosas para as organizações, e
tradicionalmente, numa perspectiva de gestão, que a gente nunca gosta, é que, obviamente, indicadores de desempenho pioram. Obviamente que, tipicamente, se é uma quebra, as consequências são um bocadinho menos graves do que se for uma violação. Ok? Porque há aqui um sentimento, há uma emoção eminentemente maior. Portanto, é isto que nós vamos tratar, onde, num contexto do Exército, no contexto da população que já foi referida. Ora bem, portanto, neste contexto, e agora sim, o que é que nós pretendemos trabalhar um bocadinho melhor? Pretendemos tentar perceber qual é a expressão do contrato psicológico enquanto conceito e enquanto processo que explica a relação entre o indivíduo e a organização no contexto organização militar. Ok? E então os objetivos, portanto, é a parte do contrato psicológico, sobretudo, que nós estamos aqui a trabalhar. Quais são os objetivos específicos? Obviamente, identificar os tipos de contrato psicológico existente no ramo do Exército e das Forças Armadas, perceber se há ou não incumprimento e nessa percepção de incumprimento tentar perceber algumas reações eventuais, as razões porque qual é a interpretação que as pessoas fazem desse incumprimento e quais são as reações eventuais que eventualmente podem aparecer neste contexto. E tentar perceber, e é aqui que eu agradeço imensa ajuda, e tentar perceber qual é o tipo de contrato psicológico, se ter um contrato transicional, um contrato equilibrado, aqueles que existirem, se algum destes tipos de contrato psicológico podem de alguma forma mitigar as reações que têm consequências piores para a organização, ok? Se a existência de um determinado tipo de contrato psicológico eventualmente pode exacerbar ou a nossa ideia é tentar ver aqueles que não e eventualmente pensar no futuro a organização o que é que terá a fazer para construir esse tipo de contrato psicológico que mitiga as consequências negativas, portanto tentar perceber qual é enfim, se o contrato psicológico e a sua tipologia de alguma forma pode ajudar a prevenir determinado tipo de reações que surgem do incumprimento do contrato psicológico. Eu não sei se estou a falar muito depressa, portanto... ok. Continuando, o que é que, passando um pouco já ao trabalho em si, portanto, como é que foi feito este trabalho? Este trabalho essencialmente foi feito através de uma abordagem mais fenomenológica, mais de exploração, mais de tentar perceber efetivamente o que é que existia, utilizando uma entrevista semi-estruturada, mas em profundidade. A amostra global ficou nas 42 entrevistas e foi feita uma análise categorial. Esta é a amostra, mais coisa menos coisa, em termos de idade, as coisas estão relativamente distribuídas, enfim, só não há aqui nesta amostra mais de 55, mais de pessoas com mais de 55 anos de idade, o resto está mais ou menos distribuído. A antiguidade no posto de trabalho, essencialmente, enfim, mais uma vez, situa-se bastante nestas várias categorias entre 1 e os 9 anos, sendo que as diferenças não são significativas não parecem ser muito significativas nestes clusters, nesta divisão. O tempo de serviço, essencialmente, parece traduzir entre os 11 e os 25 anos, sobretudo, e os 30 anos, sobretudo, tendo as outras menos indivíduos, ok? O guião, eu vou só mostrar aqui algumas das questões do guião, sobretudo aquelas que são centradas no contrato psicológico, enfim, é o que é, façam de conta, não é? Portanto, basicamente tem sempre a ideia global de tentar deixar, sobretudo, as pessoas falar numa primeira etapa para tentar perceber que tipo de conteúdos, que tipo de relação é que a pessoa tem, qual é os conteúdos que tem nessa relação e, obviamente, depois são perguntas um pouco mais características para tentar perceber a questão do incumprimento e de que tipo será esse incumprimento, tentar perceber também quais são as razões que as pessoas atribuem, porque é que a organização não cumpriu determinadas questões e tentar perceber quais são, de alguma forma, as possibilidades, as reações que as pessoas eventualmente estão a pensar ter, ou têm, ou vão ter, relativamente, no caso, obviamente, de perceberem que efetivamente existiu um conjunto de situações, um conjunto de promessas que na cabeça deles, obviamente, porque isto é o contrário, foram quebradas. Ora bem, o que é que
nós temos em termos de resultados? Em termos de resultados, e mais uma vez apenas naquilo que nos diz respeito, sobretudo à questão do contrato psicológico, obviamente esta análise de categorias foi feita através da teoria e do que há sobre o assunto e obviamente sobre aquilo que as pessoas disseram, tanto que há aqui uma categoria que é muito específica do Exército, que são as reações à impossibilidade de saída de alguns membros do Exército que por imperativos de regulamentação não podem efetivamente sair, apesar de quererem, e depois essencialmente temos as grandes categorias, que é tentar perceber que tipo de contrato psicológico existe, quais são as razões no caso, quando há quebra e percepção de incumprimento, quais são as razões que as pessoas atribuem a esse incumprimento e como é que reagem a essa perspectiva de incumprimento. E estas são as dimensões que aqui trazemos. Sendo que a primeira conclusão que nós tiramos foi essencialmente que existem só 3 contratos na amostra que foi analisada, que é um contrato relacional, um contrato transicional e um contrato psicológico ideológico. Não houve vestígios, digamos assim, suficientemente fortes que nos indicassem que os militares desta amostra tivessem um contrato transacional ou sequer equilibrado, dado que o equilibrado tem elementos do transacional e se ele não existe, enfim, por maioria de razão, digamos assim, obviamente ele não estará presente. Ora bem, estes serão os resultados dessa análise, vamos só ver alguns excertos e alguns exemplos de como é que nós vimos isto. No caso do relacional, temos aqui um exemplo em que diz que um dos grandes motivos para eu realmente ingressar nas fileiras e continuar foi realmente a estabilidade em termos de emprego, em que eu achava e continuo a achar que foi uma das melhores decisões que eu tomei. Num quadro transicional, essencialmente, este é um exemplo do que pode ser descrito um contrato, uma relação entre empregador e empregado que basicamente não existe. Ou seja, eu sinto que isto a partir de certa altura passamos a ser uns pós-mandatos, aliás, a linguagem utilizada nos excertos, e se vocês quiserem ter acesso à tese, ela está disponibilizada no repositório e é interessante ver os excertos que as pessoas dizem. Eu penso que a proximidade e o facto de Laurentino também ser militar, portanto, permitiu uma série, um maior à vontade. Eu sinto que isto, a partir de certa altura, passamos a ser uns pós-mandatos, a sensação que hoje tenho é de tristeza, de desilusão, de perda, uma vez que ter sentido a organização de uma determinada maneira e hoje contestar que é um mono, uma coisa completamente diferente, portanto, eu basicamente não sinto que há um contrato. Outra questão foi o tal contrato ideológico que pode ser, por exemplo, revisto neste excerto. O servir, o defender a pátria, que me fez ser militar, não digo na fase inicial, quando entrei, aí cá está o contrato psicológico muda, mas quando decidi ficar no Exército, no meu contrato foi com valores, em última análise seriam os meus homens. Todos os juramentos que fiz, ainda me lembro. Ok? Portanto, isto é o típico desta ideia de valores, de causa e de missão. Outras questões que nós aqui abordamos na questão se há ou não quebra, e naqueles que houve, foram essencialmente estas as razões que de alguma forma parecem existir. A transformação organizacional tem a ver com o processo de reestruturação que estava em curso e que está particularmente associado à questão da fusão, do encerramento de instalações militares, das suas consequências, ok? Está particularmente associado nesta amostra, ok? Outra questão que são as questões ligadas às políticas de recursos humanos e à ambiguidade e a uma falta de visão estratégica dessas políticas, onde se salientam questões como a confusão, a má gestão de políticas de promoção e remuneração, em que são uma das principais razões, por exemplo, dessa quebra e violação dos contratos psicológicos, mais uma vez nesta amostra. Outra dimensão que foi falada foi a organização e os seus agentes. O que é que eles aqui dizem? Essencialmente é que, sendo estes os representantes ou os agentes organizacionais um dos grandes contribuintes dos conteúdos do contrato psicológico, chefias, gestores, supervisores, enfim, obviamente aqui serão as categorias
dos militares, foi essencialmente dirigidos a estas pessoas que, de alguma forma, se notou que teriam eventualmente sido responsáveis por esse incumprimento, enfim, dos seus contratos, ou pelo menos de alguns termos dos seus contratos. Outras razões foi a questão de reciprocidade ou falta dela, em que há uma percepção de existência de desequilíbrio entre o que é cedido e o que é recebido, entre o que é dado pelo empregado, pelo militar, e aquilo que a instituição lhe dá em volta. Outras situações são que, efetivamente, nós militares, entendemos que as razões do incumprimento, se calhar não são assim tão dependentes da organização em si, ou do meu local de trabalho, ou dos meus colegas, ou dos meus chefes, mas sim de circunstâncias que são externas à organização, nomeadamente, obviamente, a questão que é óbvia, ligada à governação do país, por exemplo, e das reestruturações que são mais ou menos impostas em determinado tipo de situações. Enfim, eu abstenho, como repararam, de ler aqui os trechos, porque acho que preferi, neste caso, explicar um bocadinho mais de forma geral, enquanto eventualmente poderiam dar uma vista de olhos àquilo que aqui está. Ora bem, passando a outra categoria, nas consequências desse incumprimento, ou seja, quando as pessoas verificam, essencialmente estamos a falar de uma quebra de confiança. Enfim, se vocês se lembram, quando nós falamos destes conceitos de contrato psicológico, dos tipos do incumprimento, vimos também quais são as reações, elas basicamente estão lá todas, ok? Na questão da quebra de confiança, só para terem uma ideia, é extremamente ligada à organização e aos seus agentes, portanto às FIAs, não é? Essencialmente, para vocês verem como é que os chefes deixaram que a organização se transformasse naquilo que é hoje. Quando vejo a organização refletiva nos nossos generais, considero que perdi o respeito por ela, uma vez que os nossos generais são homens de duas faces, coisas deste género. Outra situação que aparece é uma redução do empenhamento organizacional, sobretudo do empenhamento organizacional afetivo, ou seja, eu estou numa organização, eu dou tudo à minha organização, eu quero estar na minha organização, ok? Isto na gestão é muito importante. Esta redução pode ser ilustrada com este excerto. Sabe que eu, se me fizesse essa pergunta à Patranitz, eu tinha um gosto enorme de dizer que era militar e agora evito dizer, ou quando digo, não digo com vergonha, nada disso, embora continue a sentir garbo em ser militar, deixei de gritar aos centros de eventos que sou militar. Outra consequência é essencialmente a questão da satisfação ou insatisfação com o trabalho e com a organização. Os meus níveis de satisfação estão baixos, porquê? O não reconhecimento do meu trabalho, depois a questão do desenvolvimento pessoal, dos desafios, não fazer a mesma coisa e às vezes ou por haver um pensamento muito hierarquizado em que às vezes para se fazer algo tem que se pedir autorização para tudo, comandar não é ser pombo-correio, choca-me, desmotiva-me, etc, etc. Mais graves, ou seja, quando já estamos a passar da quebra para a violação, este sentimento de frustração e de ressentimento que tem, digamos, contributo nestas situações. Fiz diversas missões no exterior e apercebi-me da hipocrisia daquelas missões, o que estava ali a fazer, proteger interesses que não eram os nossos. Isso frustrou-me, esta falta de verdade, sentes que estás ali e não estás a fazer nada de bom por ninguém. E, obviamente, a intenção de sair. A intenção de sair, frequento o curso e no fim do curso sou investido de imediato em funções, portanto acho que são indicadores positivos, de confiança, de promoção, mas enfim, entretanto ao longo deste tempo eu percebo que o Exército vai buscando pessoas que no sistema de avaliação sempre estiveram atrás de mim e vai-as promovendo sendo eu ultrapassada. Eu diria que esta parte às vezes é universal, não é preciso estar no contexto militar para a gente de vez em quando, em todo quanto é a organização, obviamente sentir isto, enfim, são coisas que obviamente qualquer um de nós se pode identificar, independentemente de nos ter acontecido ou não, mas obviamente temos noção que isto pode acontecer e mesmo, ou pelo menos esta percepção pode acontecer mesmo nas organizações, mas isto são simplesmente exemplos. Outra questão, como eu vos disse, portanto, os oficiais do quadro permanente do Exército têm a saída da instituição condicionada por normativos que estão no Estatuto. E o Laurentino achou que isto é um ponto relevante e foi salientado e, portanto, utilizou também como reações à impossibilidade de saída, como sendo uma categoria que era importante ter em conta. E o que é que aconteceu? O que ele notou é que pessoas que querem sair e não podem devido a este imperativo, normalmente têm essencialmente duas grandes reações. Têm comportamentos que vão gerar instabilidade organizacional e têm
Comportamentos negligentes, portanto são comportamentos quase desviantes, não de cidadania, mas o oposto. E um decréscimo, obviamente, no desempenho, que também já tínhamos visto. Portanto, essencialmente, estas são situações que podem espelhar o que é que se entende por geradores de instabilidade organizacional, e que estão aqui espelhados. E a questão da negligência, como é que isso de alguma forma pode ser traduzido ou foi traduzido nas entrevistas. Ora bem, passava então essencialmente para a última parte dos resultados que nós temos. Eu não queria exceder muito tempo, mas confesso que deixei de o controlar. Alguém me há de dizer se eu estou a ultrapassar muito tempo. E então vamos falar um pouco com esta ideia, se há ou não, que é aqui que nós ainda temos que trabalhar um bocadinho mais, face aos dados que temos, se o tipo de contrato psicológico eventualmente pode ser mitigador ou não de algumas reações adversas. O que é que se conseguiu ver? Ok? Dos 3 que existem, porque não estão cá todos presentes, não é? Parece que, apesar de tudo, aquele que efetivamente traz e faz sentido, traz grandes problemas, essencialmente é este não contrato, é a situação que as pessoas, muitos deles, mais uma vez, sentiram essa reestruturação com um peso provavelmente muito intenso e onde deixaram de confiar, não percebem o que é que têm que dar, não percebem o que é suposto dar e, obviamente, a ideia é sair e o sair o mais depressa possível, eventualmente, das outras situações. Obviamente que aqui, e é isso que hoje nós estamos aqui a falar, existe um papel, e isso o Laurentino depois descobriu, que há aqui um papel da percepção de empregabilidade, ok? E só em termos gerais, se estas pessoas sentirem que querem sair, por exemplo, ou pensam no assunto, digamos assim, se veem como pessoas empregáveis, ou seja, se veem que há uma possibilidade do mercado fora do exército aproveitar as suas competências, obviamente há aqui um papel muito importante, não é? Se não, a coisa é pior, o que quer dizer que as pessoas têm que ficar, não é? Ou pelo menos veem isso como não veem alternativa, têm que ficar e provavelmente há uma intensificação de algumas reações que não são negativas, mas isso é outra história. Aqui, o que nos parece, essencialmente, é que o ideal é o contexto militar, e nomeadamente do Exército, tentar criar, favorecer a construção, sobretudo, de contratos ideológicos. Não é? O de relacional também, mas se eles não existirem, não é? Porquê? Porque aqueles que têm efetivamente um contrato ideológico, à partida minimizam, se entrarem, se sentirem que a organização ainda tem esta missão, ainda tem esta causa, ainda trabalha por estes valores, e se ele ainda está no mesmo passo, obviamente que, convenhamos, isso do ponto de vista de gestão sai baratinho. Ok, vamos ser realistas, não é? Tudo o que é benefícios, tudo o que é promoções, tudo o que é motivação e a forma de motivar as pessoas, de um ponto de vista um bocadinho instrumental e económico na gestão, está relativizado, porque é barato, entre aspas, e permitam-me a ironia, mas é barato trabalhar, fazer com que as pessoas se mexam, se empenhem, se façam, essencialmente quando é pelos valores, pela causa, pela nobreza da situação, ok? Eu só tenho é que não os deixar mal. E isso tem muito mais a ver com as pessoas, obviamente com políticas e, enfim, que às vezes transcendem um bocado estas situações, mas isso pode ser trabalhado. Nos outros casos existem sempre componentes mais económicas, não é? Mesmo num contrato psicológico relacional, onde eu posso efetivamente promover a segurança de trabalho. Convenhamos, nós tipicamente poderíamos ter, ou deveríamos ter, qualquer coisa mais parecida com um contrato relacionado com o resto, porque na maior parte dos contratos que nós temos são contratos estabelecidos pela função pública, no estatuto da carreira docente, e o que nós temos no fim o fim do mês é o nosso salário. Não é? Num estatuto misto de fundação ainda há ali algumas possibilidades, mas tipicamente numa determinada tipo de situação o que é que nós temos? Temos o nosso salário, temos aí uma eventual progressão de carreira que é feita por concurso e que depende das vagas existentes. Portanto, ou estamos aqui por alguma segurança de emprego para formação porque gostamos, ou efetivamente vamos ter que repensar ao fim de algum tempo se vale a pena continuar ou não, mesmo tendo um contrato psicológico relacional.
porque como provavelmente muitos de nós têm alguma experiência, alguma coisa se vai quebrando ao longo, não sei há quanto tempo estão na instituição, eu estou há 25 anos, há outros que estão há 30, há outros que estão há menos e obviamente nem tudo corre como a gente quereria, não é? Portanto, estas expectativas, não é? De já estar numa categoria acima, se calhar não está e a gente vai perceber porquê e obviamente dá jeito de perceber que a culpa é dos outros e não nossa, também é verdade, portanto, mas isso obviamente são questões ligadas também a conceitos de personalidade, como é óbvio, e de contexto. Portanto, é aqui que nós estamos essencialmente a trabalhar, a tentar perceber efetivamente com os dados das entrevistas um pouco se isto efetivamente pode ser concluído face aos dados que nós temos e depois tentar dar sugestões do ponto de vista da organização, das suas chefias, de como eventualmente criar um contrato que dê jeito a ambas as partes e que mitigue sobretudo as reações negativas, ok? Ora bem, basicamente é isto. Portanto, dou por terminada a minha apresentação e espero, enfim, os vossos contributos e, enfim, e aquilo que acharem por bem dizerem. Muito obrigada, Ana, por esta sua excelente apresentação, que eu acho que suscita muita curiosidade, provavelmente, quer a quem está mais próximo deste universo, quer também a quem está mais distante, e, portanto, se calhar para a maior parte das que estamos aqui, não é? Um universo relativamente desconhecido, e então ia propor abertura de debate sobre a apresentação da Ana, e não sei se há já alguém com algum comentário, alguma questão a colocar. Se eu ia começar por colocar aqui uma questão, se calhar, que me suscita curiosidade, Ana, é como é que constituíram a vossa amostra? Eu vou tentar me lembrar. A constituição da amostra, o Laurentino tem isso muito bem explicado na tese, de alguma forma aquilo foi por saturação, ou seja, demorou algum tempo, devo dizer, ele entregou em 2016, eventualmente não me lembro se defendeu em 16 ou 17, foi num período, se não me engano, alguns entre 2012, 2013, 2014, e ele teve alguns problemas, portanto demorou um bocado a ter esta amostra, porque enfim houve alguns problemas pessoais, digamos assim, e portanto ele teve que distribuir um bocado por mais tempo do que aquele que teria. Mas essencialmente foi através de um critério de saturação, foi falando, é uma pessoa que está no meio, o que facilita, e foi, com os conhecimentos, foi criando uma amostra, enfim, mais ou menos por bola de neve, e os assuntos houve ali 6 entrevistas que foram essencialmente, ele ainda fez cerca de 6 entrevistas que foi para experimentar, não é? De base de piloto, e foi construindo e foi por uma questão de saturação e obviamente também o tempo aqui do doutoramento, dado que ele ainda por cima também já tinha algumas fragilidades em termos do final, da entrega da tese, isso também contribuiu, mas foi essencialmente por isso. E dentro desta população, digamos, das Forças Armadas, escolheu o Exército também pela sua ligação, mas também porque, se não me engano, e a professora Ana Romão vai me ajudar se eu estou a dizer uma asneira, pelo menos naquela altura seria, digamos, o grosso das Forças Armadas portuguesas em termos de quantidade. Portanto, muito largamente, sim. E também provavelmente, justamente também por isso, não é? Porque é o ramo mais alargado e também provavelmente por isso onde existem, não é, mais problemas, não ao nível do recrutamento, isso é muito interessante, e agora quando estou a falar do recrutamento já não estou a falar de oficiais, estou a falar dos militares contratados, não tanto ao nível do recrutamento, mas depois da continuidade, não é? Portanto, não temos propriamente problemas para recrutar jovens, não é? Mas a Como continuidade voluntários e como contratados, mas há depois mais problemas
em manter esses jovens e, portanto, daí a importância do trabalho que vocês estão a fazer, não é? Este conceito parece-me central, parece muito interessante, de facto, para discutir esse problema. Como dizia, não é tanto ao nível dos militares, que vocês trabalharam com os militares do quadro permanente. E em situação de ativo, não é? O que quer O dizer... recrutamento e seleção já foi tratado, Exato. não é? O que quer dizer que aqui são só oficiais, porque no Exército o quadro permanente é reservado estritamente aos oficiais de carreira, não é? Ou seja, os que fazem uma formação na Academia Militar e depois continuam a sua carreira. E quer aqui em Portugal, quer noutros países, o que vemos é que a situação, portanto, é diferente também, não é? As condições de trabalho e as condições até de visibilidade social, de prestígio e tudo mais são claramente diferentes. E isto leva-me também a outra pergunta, Ana, que é a seguinte: notaram alguma diferença nos vossos entrevistados, portanto, na manifestação do tipo de contrato? Notaram alguma diferença consoante a categoria destes oficiais ou nem por isso? Nem por isso. Ou melhor... a categoria, peço desculpa, o posto, não é? Sim. Em todo, o Laurentino, já foi há algum tempo, ainda estamos agora a retomar, não é? E a recordar algumas das situações. Na altura eu tenho a noção que isso foi proposto, ou seja, tentar trabalhar-se e viria algumas diferenças, sobretudo sobre categorias, inclusive a tempo de serviço, coisas desse género, não pareceram significativas. Porque depois aqui também existe pessoas que eventualmente sentem mais esse incumprimento, não é? E sobretudo nessas há um bocadinho de tudo, não é? Portanto, mas mais uma vez eu peço desculpa porque isto já foi feito há algum tempo e não é fácil para nós andarmos a trabalhar, enfim, nas várias ocupações que nós temos. Também isso pode ser interessante falar sobre o ponto de vista de contrato psicológico. Supostamente quando a gente entrou com um bocado de jeito só tinha que fazer duas coisas e agora a gente perdeu um bocado a ideia, portanto, nesse sentido. Mas recordo que esse foi um assunto que foi na orientação, para todos os efeitos, o trabalho é do Laurentino e a orientação obviamente é um pouco nossa. Foi pedido se não haveria indícios para poder fazer isso e não houve. Na altura eu tenho noção que não houve. Agora vamos explorar um bocadinho mais os dados e tentar perceber se efetivamente se confirma, digamos assim, mas na altura não se conseguiu ter assim uma divisão, estes tenentes-coronéis fazem isto, ou parecem, não conseguimos. Não é? Até se repararem na amostra, não tanto pelas categorias, mas nas outras variáveis, as coisas também não são assim, há um bocadinho de tudo, não é? Portanto, não temos muito essa, na altura, pelo menos não conseguimos perceber de uma forma mais significativa algum tempo dessa diferença, que seria interessante, não é? Porque isso ajudaria muito à gestão da coisa, não é? Mas não conseguimos encontrar, não. Não sei se há alguma questão que queiram, ou comentário, queiram fazer a apresentação da Ana. Eu poderei... Frederico, pergunta tu primeiro. Não faço questão de ser primeiro. Obrigado, Ana. E obrigado à Ana Paula Ferreira pela apresentação também. A outra Ana. A outra Ana. Enfim, queria começar por dizer que gostei muito da apresentação e acho o tema verdadeiramente fascinante. Uma das perguntas, tenho duas perguntas, uma, enfim, vem na sequência imediata deste último comentário da moderadora, mas antes de chegar aí, enfim, as notas que aqui tinha, pediam-me para perguntar até que ponto, em que medida esta investigação, não é, que, enfim, que já foi feita há algum tempo, mas que terá agora resultados
novos resultados, não é? Até que medida contempla o lugar específico das Forças Armadas no âmbito das relações de emprego em geral, por onde se começa, creio, considerando, enfim, aquilo que me parece ser o caráter explícito da relação ideológica neste meio, tal como é expressa no juramento de bandeira, logo à partida, não é? Ou seja, é certo que a definição de contrato, tal como, enfim, oriunda da gestão, se eu percebi bem também, contempla o contrato ideológico, ou passa a contemplar, para considerar este tipo de relação. Mas a pergunta que se põe é se este tipo de relação é subsumível no conceito, não é, de contrato psicológico tão abrangente, tal como ele começa por ser enunciado, não é? Atendendo, insisto, à natureza protocolada desse compromisso neste meio, como, enfim, a polícia também. Enfim, essa era uma das questões. Outra questão, enfim, não era tanto perguntar até que ponto é que se encontraram diferenças ou não entre os diversos postos, não é? Mas a pergunta, enfim, não posso deixar de fazê-la também, até que ponto é que é possível atender a estas questões sem atender a essas diferenças, não é? Ou seja, considerando o Exército como um todo, que no fundo é assim que se apresenta, não é? Sem deixar de considerar desde logo as diferenças entre praças, sargentos e oficiais, não é? Que são categorias absolutamente distintas entre si, não é? E dentro dos próprios oficiais, as diferenças entre oficiais subalternos, superiores e generais, que estão de certa forma contempladas na antiguidade, se assim quisermos, não é? Mas que não são plenamente cobertas ou traduzidas por ela, considerando diferenças substantivas entre as categorias, não é? Portanto, e responsabilidades de facto muito diferentes, explicitamente diferentes, em que o próprio vínculo à organização se pressupõe diferente, não é? E considerando também o próprio facto de que nem todos progridem, mesmo na categoria dos oficiais, não é? Nem todos progridem para lá de determinadas categorias, não é? Enfim, mesmo considerando a formação de base que admite a progressão até oficial general, há quem fique por tenente-coronel, portanto, julgo que, ou seja, a pergunta, enfim, é uma reformulação da pergunta que tinha sido feita pela moderadora, mas no fundo eram estas duas questões, ao pedido de comentário, portanto, a primeira mais relacionada com a especificidade deste vínculo, e a outra mais relacionada, portanto, com a própria especificidade do meio também, e esta hipercompartimentação, digamos assim, do vínculo, não é? Enfim, era isto. Obrigado. Muito obrigada pelas perguntas. Ora bem, em relação à primeira, ou seja, no fundo a ideia é se é possível enquadrar o tipo de relação institucional, digamos assim, que estes militares têm num conceito de contrato psicológico. Penso que é um pouco por aí, certo? Porque ele é tão, supostamente será assim tão especificado. Nem tanto, não é? Porque há sempre margem para uma interpretação de uma série de situações, e isso tem muito a ver com os conteúdos, ou seja, com aquilo que forma o contrato psicológico, não é? São coisas como pagamento, são coisas como se tem acesso ou não tem acesso à formação, são coisas como desenvolvimento de carreira, são coisas como é que eu sei, como é que eu não saio, são coisas como a avaliação de desempenho. Ok, isso, portanto, estes são os temas, entre aspas, que as pessoas, obviamente muito inconscientemente, acabam por trabalhar nesta relação. E é uma relação de troca. Sendo uma relação de troca, eu posso estar a achar que para aquilo que eu fiz de formação, para o sacrifício que eu estou a fazer, para não sei o quê, eu a esta altura de campeonato, sendo oficial ou não sendo oficial, já devia estar noutro sítio qualquer. Sobretudo, que há também aqui uma outra componente, mais uma vez tem esta questão da multidisciplinaridade, que tem a ver, por exemplo, com a comparação que eu faço com os outros colegas, que até foi visível em alguns excertos que eu estou aqui. Mesmo dentro dos oficiais, não é? Eu não percebo como é que eu fiz isto, e eu agora vejo aqueles fulanos que não fizeram nada, foram mal. E a gente conhece esta realidade, não é? Portanto, e isso não é muito diferente. Aliás, eu penso que, apesar de tudo, o conceito de contrato psicológico pode ser importante, sobretudo neste tipo de situações. Por exemplo, na PSP, nas Forças Armadas, nas Forças de Segurança em geral, a palavra sindicato é proibida, quase, não é? Ou seja, eu não tenho quem me represente.
porque são, neste contexto de relações industriais, digamos assim, não é? Num conceito mais abrangente de relações industriais, há aqui alguns conceitos que neste tipo de contexto de trabalho não posso, não é? Portanto, quer queira, quer não, independente do papel que eu assino, não é? E que deveria ser, mas também não é, como alguns exemplos dizem, como alguém disse, eu estou aqui por valores, mas não foi assim que eu entrei. Não é? Portanto, se calhar é abrangente demais, também é verdade. E às vezes não dá jeito para estudar a coisa quando as coisas são muito abrangentes, não é? Mas efetivamente penso que tem mais margem de explicação, sobretudo até neste tipo de relação, ok? Mas continuo a dizer que se calhar é importante e vamos imaginar que a gente chega à conclusão que de um modo geral, reparem, um contrato relacional para uma empresa, ok? É ouro, porque lhes sai barato. Não é? Se eu promover, quer dizer, para a gestão, e aqui eventualmente não se aplica isso, mas na gestão, por isso, só para termos assim, mais coisa, menos coisa, a satisfação que um aumento de salário, não estou a falar de bónus, não é? Um aumento de salário traz, dura 6 meses. Não há empresa no mundo que consiga controlar a satisfação, aumentar. Também deve depender da percentagem, é verdade, mas não é possível. Portanto, tem que existir toda uma série de instrumentos, não é, que estão presentes nos conteúdos de um contrato relacional que poderão ajudar a organização, por exemplo, a manter uma relação minimamente satisfatória em ambas as partes. Não é? Se calhar depois a questão é se nós temos gestores, por exemplo, que saibam trabalhar isso já é outra história. Não é? Mas eu penso que sobre esse ponto de vista é muito interessante. Portanto, eu aí acho que sim, o contrato psicológico... até pela sua amplitude, digamos assim, parece-me relativamente bastante adequado a este tipo de contexto. Porque os incumprimentos existem, ou a percepção dos mesmos, não é? E a realidade aqui é muito subjetiva, a realidade é aquela que eu interpreto. Se eu interpreto que há incumprimento, não é? E se a partir daí eu chego à conclusão que não tinha nada a ver, que eles não têm razão nenhuma, não é? Portanto, a partir daí vem uma série de comportamentos que mais ou menos inconscientemente nós podemos ter de fazer isso. Em relação às diferenças, aí dava muito jeito, eu penso que podemos ter aqui algum problema, até porque são só oficiais, e eu apesar de tudo, como eu lhe disse, não sei se as 42 temos que explorar um bocadinho mais, eu não sei se dá. Se não fossem oficiais e eu tivesse um estudo em que, para além destas 42 ou nestas 42, eu tivesse os outros que não são oficiais, eu garantia que de certeza absoluta que haveria aí qualquer coisinha, não é? Não tenho a menor dúvida. Dentro dos oficiais, mais uma vez, Frederico não me vai levar a mal, mas efetivamente nós temos que ir outra vez aos dados para tentar perceber se não nos falhou ali alguma coisa. Não conseguimos ver, o que não quer dizer que ela não exista, ok? Mas é uma amostra, é relativamente pequena, entre aspas, não é? Dava jeito se fossem 100, mas sem entrevistas convenhamos, não há quem aguente, mas, portanto, eventualmente, e depois, aí já é uma questão metodológica, não é? Dos procedimentos, quer queiramos, quer não, o facto, dá jeito de ter alguém dentro, um meio que à partida também ninguém acede com essa facilidade toda, não é? Para estudar, eventualmente serão pessoas que efetivamente trabalham em ligação direta, que terão mais facilidade em fazer isso, e, portanto, vai pelos conhecimentos, literalmente, não é? Aqui funciona, e acredito que haja aí um enviesamento que necessariamente a gente tem que ter em conta e tem que levar em consideração, não é? Portanto, não lhe consigo responder muito melhor que isto. Eu percebo que há estudos no contrato psicológico, noutro tipo de organizações, que efetivamente o tempo de serviço é absolutamente fundamental. Assim, convenhamos, à medida que o tempo passa, mais probabilidade de percebermos incumprimentos da organização. Ponto final. É uma questão quase matemática, não é? Não é? Portanto, isso existe, não é? Não haveria. E aqui não notamos porque se calhar o espaço de tempo que tem também ainda não é suficiente para ver grandes diferenças nisso, não é? Agora, alguém que trabalha há 20 ou 25 anos numa organização já tem espaço para manobra para arranjar incumprimentos, não é? Portanto, podem ser mais ou menos graves, não é? Ou percebidos como mais ou menos graves, mas obviamente já tem alguma questão disso. Não sei se respondi à sua... Ana, acho que a Ana também ia fazer uma intervenção. A outra Ana.
Eu poderei fazer, é uma intervenção muito curta e que abre, na verdade, é uma pergunta que tenta de alguma forma abrir também um pouco aqui para a nossa área de trabalho principal, que é a sociologia, e todos os dados que nos apresentam para os vários perfis de contratos psicológicos que aqui apresentou, relacionavam-se muito com as condições no trabalho, com a relação com as chefias, etc. Mas a forma como nós desempenhamos o nosso trabalho, como nós nos relacionamos com o trabalho, muitas vezes não estão só relacionadas com a organização e com as pessoas na organização, mas podem também estar relacionadas com as nossas trajetórias de vida, com condições estruturais e sociais mais abrangentes, com a pertença ou não pertença a famílias de militares, onde se calhar, ou seja, a pergunta ao fim e ao cabo seria se estes perfis se poderiam também ter na origem ou não, ou se sequer estudaram isto, porque poderão ter-se focado exclusivamente nas condições de trabalho e nas relações que se estabelecem dentro da organização militar, mas se por acaso olharam para condições socioeconómicas, trajetórias de vida, pertence a estas, eventualmente, ligações familiares também prévias ao exército e que poderiam, de alguma forma, não explicar, mas enquadrar os vários perfis que encontraram e agradecer a apresentação e a discussão que foi aqui hoje promovida. Muito obrigada. Posso só dizer, eu agradeço essa ideia, ou seja, nós não exploramos particularmente em profundidade, com as trajetórias de vida, dão normalmente entrevistas absolutamente fantásticas, diga-se de passagem, portanto nós tivemos, mas há alguns dados sobre isso, que eu acho que podem ser muito interessantes até para resolver algumas das questões, nomeadamente que o Frederico falou, para fazer alguma dessa distinção. Uma delas, e eu acho que isso foi explorado de uma forma, e pode ser interessante eventualmente trazer para esta investigação, nomeadamente, ou seja, para este artigo, digamos assim, que nós estamos a tentar desenvolver, não tendo, essa trajetória de vida não está muito especificada, mas eu acho que tal, quando eu fiz ali um bocado aquela na formação do contrato psicológico, muitas vezes a gente já traz coisas de trás que formam também essas expectativas, um pouco na lógica da socialização antecipatória, não é? Que a gente já tem informação. O que nós reparamos é que efetivamente alguns militares já tinham isto é horário, tradição de militares, ou seja, da mesma maneira que às vezes, se calhar, socialmente a gente vê que há muitos médicos que foram filhos de médicos, nesse tipo de situações, nós aqui também temos isso, e pode ser interessante, por exemplo, explorar essa questão na formação do tipo de contrato, se há alguma relação ou não entre aqueles que vieram, por exemplo, desse tipo de contexto, e isso pode ser interessante explorar aqui, e aqueles que não têm uma ligação direta ou tão direta a um contexto tão, muito específico, não é? Um filho de militar ou alguém que vive, deve ser qualquer coisa um bocadinho diferente, não é? Relativamente, até na educação, na formação de valores e todas assim, portanto pode ser muito importante ter isso, por exemplo, eventualmente verificar se aqueles que formam uma espécie de contrato psicológico, se, por exemplo, não serão mais esses que vêm de pais ou de um contacto mais parecido com ambientes militares ou de segurança, digamos assim, pode ser interessante. Agradeço a ideia, que acho que pode ser muito, muito interessante até para explorar aqui. Eu completava também com duas ideias, nesta sequência também pode ser relevante saber quais eram à partida as motivações para o ingresso na Academia Militar, não é? E as orientações que a Sociologia Militar tem estudado, conforme a orientação para a profissão seja mais institucional ou seja mais ocupacional, no fundo, não é? À partida, quais são as concepções e o que é que esperam do que é ser militar, do que é virem a ser, enfim, de seguirem uma carreira militar, eventualmente se isso pode preparar também formas diferentes, não é? De entender o contrato psicológico. Exatamente. Nós aqui não ficamos esse trabalho. Peço desculpa. Nós aqui não focámos por aí, mas isso foi um dado que nós estamos a focar agora, mas isso é um dado que eu acho que o Laurentino fez
retirou esses dados efetivamente na formação, ele também estudou a formação do contrato psicológico, então eventualmente pode ser uma variável que podemos trazer de novo, não é? Para explicar algumas destas diferenciações e eventualmente ajudar aos resultados finais da unificação do contrato psicológico, que era esta questão da família que era outra. Peço desculpa. Outro aspecto que talvez, não sei se têm dados, mas que talvez seja relevante para vós e que tem a ver com a empregabilidade, não é? A Ana mencionou também eventuais diferenças em função do que é a empregabilidade. E ver se isso não estará também relacionado, pelo menos, creio que à partida haverá condições para estar, com as armas a que estes oficiais pertencem, ou seja, por exemplo, os oficiais da engenharia ou da administração, em termos de empregabilidade, eles têm condições, não é? Digamos que as suas competências são muito mais transacionáveis, não é? Fora se saírem do exército, não é? Portanto, no mercado de trabalho, eles têm muito mais oportunidades de iniciar uma segunda carreira. E as limitações à sua saída e que decorrem da alteração do Estatuto Militar aprovado em 2005, que veio dificultar a saída, portanto, eles à partida tinham um horizonte de uma carreira que terminaria, eles poderiam deixar a vida ativa numa idade em que teriam muito facilmente a possibilidade de iniciar uma segunda carreira. O Estatuto de 2005 veio alterar estas condições. Portanto, é possível também, não é, que isto tenha impacto no sentimento que eles manifestam. E isto, como dizia, pode ter a ver também com estas diferentes, se forem as armas combatentes, portanto, são os militares da infantaria, da artilharia e da cavalaria, a formação deles, a formação académica deles, e inclusivamente a experiência profissional, não é tão transacionável no mercado de trabalho civil, não é? A não ser, por exemplo, em organizações não governamentais internacionais que fazem muito apoio no âmbito das missões nas missões internacionais, peacekeeping, essas coisas, e na área da segurança. Talvez, enfim, era apenas dar esta... Esse é o nosso segundo paper. Ou seja, há dados, efetivamente, que indicam exatamente isso, ok? Já não me lembro exatamente, mas há essa diferença, aqui sim vê essa diferenciação, não é? Aqueles que são mais transacionáveis, aqueles que são... e é precisamente esses do ramo da engenharia, da administração, que de alguma forma... Já não me recordo, porque ainda não estou a trabalhar essa parte, mas já não me recordo aqueles que reagiram de alguma forma um bocadinho naquela categoria que foi encontrada das reações à impossibilidade de saída, precisamente essa impossibilidade de saída, essa questão. É aí que se vê muito essas diferenças e quem são as pessoas que reagem, aí sim, peço desculpa. Ai meu Deus, aí sim, peço desculpa, e estava em silêncio, se faria se não estivesse, desculpa. De alguma forma poderiam, nota-se aí alguma diferença, mas isso é um trabalho que nós estamos a tentar ver, essencialmente a trabalhar a questão da empregabilidade e o papel da empregabilidade, sobretudo nesta questão do incumprimento, isso é verdade. É? Aqui estamos a tentar ver, se fosse um estudo quantitativo, eventualmente daria para trabalhar as duas variáveis ao mesmo tempo, era mais fácil de ver, só que não é, portanto, o que não é, está resolvido. Mas de alguma forma, a tentativa agora é efetivamente essa, tentar perceber se, apesar de tudo, a tipologia de contrato pode ter ali algum efeito na redução de algumas reações menos positivas, literalmente a questão da empregabilidade, sim.
Isso já vemos, enfim, é tentar ver o processo, como é que essa coisa funciona e essencialmente ver quais são os vetores que parecem, nomeadamente as questões da formação de base mesmo no Exército, se é mais das engenharias, da administração, isso a gente já reparou que sim, que há ali algumas divisões e tem um impacto bastante significativo, não é? Que até pode ser corroborado em algumas outras situações, não é exatamente a mesma coisa, mas tem, sim, e sim. Muito bem, Ana. Fazia nova ronda pelos presentes. Alguma questão que queiram colocar, o comentário? Então, Ana, agora a outra, Ana Ferreira, não sei, ou a Helena Serra, não sei, quais são as vossas orientações? Então, se calhar, dado também já o adiantado da hora, que já excedemos um pouco o tempo que normalmente temos dedicado a estes seminários, se calhar terminávamos agradecendo tanto à professora Ana Romão como à professora Ana Paula Ferreira. Eu apontei, estou a apontar para o lado, bem, não interessa. Não vale a pena explicar o efeito de espelho, não é? Que o ecrã tem. Agradecer-vos a vossa participação, a da comunicação e a discussão e a oportunidade de ouvir e participar desta discussão na qual eu aprendi um conjunto de coisas e por isso muitíssimo obrigada. Aliás, vou explorar esta ideia, este conceito de contrato psicológico a respeito do meu próprio trabalho. Já pano para mangas. Portanto, eu levo daqui inspiração. Isso dá pano para mangas. Foi por aí que a minha tese de doutoramento também foi calhar no contrato psicológico. Cuidado, que a gente descobre. E, portanto, agradecer também por isso e pela discussão interessante que teve aqui hoje lugar. Dizer que para a próxima semana, e agradecer à professora Ana Romão por ter conduzido aqui o seminário, dizer que na próxima semana teremos uma comunicação do terceiro grupo, do grupo de investigação 13, e que contamos com todos e com todas com a vossa presença e participação, e muito obrigada. Obrigado. Obrigada a todos. Obrigada. Obrigada. Queria só agradecer à Ana Paula pelo interessante trabalho do vosso grupo e pela discussão que aqui proporcionou, e obviamente agradecer à Ana Romão por ter aqui animado e ter conduzido esta discussão, e agradecer a todos pela participação. E chamar a atenção que para a semana, sim, reforçar aqui esta ideia, vamos ter a Francisca Poggi, que também está aqui a assistir, com uma comunicação que me parece também vai dar aqui pano para mangas e vai ser muito interessante, sobre a transição energética, portanto um tema muito atual, e espero vê-los de novo. E muito obrigada em nome do SIGS Nova. Um beijinho. Obrigada. Bom fim de semana. Bom fim de semana. Obrigada, bom fim de semana. Adeus a todos.